Mas ao mesmo tempo, se a gente for pro lado mais profundo, é o que ela não quer entregar do íntimo, do profundo do sentimento, né? O que ela esconde e guarda as 7 chaves. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nós voltamos a falar de Arctic Monkeys. Fazia tempo que a banda não aparecia no canal. Joguei no randomizador e apareceu No Buses pra gente traduzir hoje. Trabalho recente da banda aqui, né? Lançado num EP de 2006. A gente já tem ali. É curioso isso também, né? Como a identidade da banda já estava marcada desde o início da carreira, né? Não sei quando é que eles começaram, quando começaram a lançar gravações, mas aqui a gente já tem a identidade da banda bem estabelecida. Então eu fico feliz de a gente voltar a traduzir o grande Alex Turner e suas metáforas. E a gente vai falar hoje de No Buses, do Arctic Monkeys. Começamos sempre pelo nome da música e No Buses é a ideia de que não tem ônibus. E aí tem uma entrevista em que o Alex diz que o amor são que nem os ônibus. Quando a gente não precisa de amor, passa um toda hora. Mas quando a gente tá afim e tá com pressa e precisa realmente de um ônibus, não tem nenhum disponível, né? Então aí, metáfora de amor, assunto favorito do Alex. E no verso 1 ele diz: Lady, where has your love gone? I was looking, but I can't find it anywhere. Então, né, moça, mulher, lady, né? Onde foi o seu amor? Eu estava procurando e parece que eu não consigo encontrar em lugar nenhum, né? Então é interessante. Será que o Alex estava procurando por amor ou será que é o amor dessa moça que ele não consegue encontrar? Já começamos bem poéticos, né? They always offer when there's loads of love around, but when you're short on some, it's nowhere to be found. Então aqui é a frase que dá nome à música, né? Que é, eles sempre têm em oferta quando tem muito amor disponível, around, né? Amor para ser distribuído, but when you're short of some, it's nowhere to be found. Então, quando você aí está com falta, ou alguma falta, ou um pouco de falta, não tem nenhum lugar para ser encontrado, né? Então, essa ideia aí, né? De quando tu tem disponível, tem demais, e quando tu tá na falta, tem de menos, né? Well, I know your game, I told you him yesterday, no chance, you get nothing from me, né? Então, eu sei, bem eu conheço o seu jogo, e eu disse para ele ontem, não existe nenhuma chance, você não vai conseguir nada de mim. But now she's there, you're there, and everybody's there. He's in turmoil, as puzzled as can be, just like me, né? Mas agora ela está ali, você está lá, e todo mundo também está lá. E ele aí está em... O turmoil é a ideia da pessoa estar confusa, né? Tá num alvoroço de emoções, as puzzled as can be, just like me, né? E aí o puzzled é a ideia de... O puzzle é a ideia do quebra-cabeça, né? É a ideia de algum jogo lógico, né? Mas o puzzle, nesse sentido aqui, é que ele está confuso, né? Então, ele está em turmoil, né? Um turbilhão de emoções, ao mesmo tempo que está confuso, assim como eu, né? Interessante, né? Então é alguém que talvez ali, se a gente vê pelo ponto de vista da moça, né? Ele conhece o jogo, ele sabe que ela conversou com ele, mas ao mesmo tempo ela disse, não, tu não vai conseguir nada de mim, né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa quer amor, ela não está com o amor disponível. Let's go down, 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 where I know I should not go. Oh, and she thinks she's the one, but she's just 1 in 24. Olha só, interessante. Vamos lá, né? Let's go down, down, low down, né? Então vamos lá, mais para baixo, mais profundo, né? Low down, né? Baixo e profundo, né? Então essa ideia de descer cada vez mais, né? O get down, ou low down, é a ideia também aí de um ato sexual, né? A pessoa se abaixar na frente da outra. Mas aqui, e conhecendo Alex Turner, né? A gente não tá falando de Chili Peppers, a gente tá falando de Arctic Monkeys. Geralmente é muito mais profundas as letras, né? E aí o que a gente tem aqui é que a ideia dele aprofundar as coisas, né? Já falava Freud, já falava Jung, já falavam todos os grandes psicanalistas, essa ideia de ir para o lado onde a pessoa guarda o seu mais íntimo, e isso sim é o aprofundar, né? Where I should not go, né? Onde eu não deveria ir. Sim, a gente pode ter uma conotação maliciosa, sexual, né? De ir onde ele não deve ir, que é essa ideia de cobiçar algo da moça que ela não quer entregar. Mas ao mesmo tempo, se a gente for pro lado mais profundo, é o que ela não quer entregar do íntimo, do profundo do sentimento, né? O que ela esconde e guarda as 7 chaves. E aqui a gente tem uma ideia também de deslumbre, né? And she thinks she's the one, but she's just 1 in 24, né? Ela pensa que ela é a escolhida, que ela é aquela pessoa diferenciada, mas é apenas 1 em 24, né? E aí
ideia do 24 pode ser a ideia das 24 horas, né? Alguém que reveza tantas pessoas que tem uma por hora, né? Então essa ideia de que ela não é tão especial quando ela se imagina ser, né? E isso a gente pode ver, né? Música de amor, música de relacionamento, né? E tem pessoas às vezes que não se relacionam porque elas se acham especiais demais, né? E ficam naquela busca pelo par perfeito e, obviamente, esse par perfeito acaba nunca chegando, né? De tão exigente que a pessoa é, né? E óbvio que por trás, às vezes, de tanta exigência, existe medo, né? Então existe medo de se relacionar e aí a pessoa fica botando empecilhos e características, né? Uma lista de coisas, de pré-requisitos que a pessoa precisa atender até poder se relacionar com aquela pessoa que se acha exuberante, né? Se acha tão fantástica que ninguém é bom o suficiente. Então aqui a gente também tem um pouquinho disso, né? Talvez uma soberba na hora de amar, né? E o amor, no geral, né? Falando um pouco de psicologia, mas o amor, ele reflete muito quem nós somos, como a gente foi criado, como é o nosso entendimento, como a gente observou o relacionamento dos nossos pais, como a gente observou os relacionamentos das nossas famílias, como a gente aprendeu o conceito de amor. Ele foi algo que foi negado, ele foi algo que teve falta, ele foi algo que foi idealizado, ele foi algo que foi exigido. Então o jeito que a gente ama está muito baseado em como a gente observou os amores e os relacionamentos da nossa família. Então aqui ele geralmente, né? Por que os relacionamentos são os maiores problemas da humanidade? Porque o relacionamento ele culmina tudo que a gente é. Se todo o resto da tua vida está desorganizado, provavelmente teus relacionamentos também vão estar. Então, essa ideia de que o relacionamento pode ser relegado a simplesmente uma paixão, a um amor idealizado, isso geralmente acaba em problema. And just because everybody's doing it does that mean that I can too, né? Então, será que porque todo mundo está fazendo, isso significa que eu também posso? Eu imagino aqui que seja essa ideia também desse rodízio de pessoas, né? Esse carrossel de pessoas, né? Uma pessoa por hora. Essa ideia de não se firmar com ninguém, essa ideia de, né? Não tem nada de errado de tu querer conhecer pessoas e experimentar o amor, né? E a sexualidade, mas ao mesmo tempo, quando fica barato demais, quando fica superficial demais, tu acaba também não aprofundando, mas tu também acaba não vivenciando coisas verdadeiras, porque tu acaba, né? E talvez isso aí também pode ser um reflexo do medo de amar, mas se tu acaba se relacionando com muitas pessoas muito rápido e não dando atenção e profundidade, provavelmente também é um medo de se aprofundar, né? Um medo de mostrar quem tu realmente é, né? Então os relacionamentos também são um sintoma de algo muito maior, né? Então ele tá vendo aqui, né, que essa pessoa se acha especial, mas ela é apenas uma de 24, e ele pensa, se todos estão fazendo, será que eu também posso fazer? Ou até essa ideia de alguém mais ingênuo, né? Será que eu também faço parte desse tipo de pessoa, né, que vive essa vida mais, né, podemos dizer, dependendo do conceito, mas uma vida mais promíscua, uma vida mais, né, de amores mais passageiros, né, que até nem caracterizam em amor, né, porque eu acho que para existir amor tem que existir uma profundidade, né. Então aqui a gente está, na verdade, o que eu tiro até agora de conclusão desse som, né, e a gente ainda tem muito mais para traduzir, mas é justamente essa confusão de papéis, né, de como observar e experienciar o amor. Então essa ideia de que, né, ao mesmo tempo que ele enxerga essa pessoa se supervalorizando, ele também pensa que será que eu posso também me dar ao luxo, né, ou me permitir me relacionar com várias pessoas, né? Então a gente tem aqui meio que uma confusão entre ingenuidade, entre supervalorização, entre, né, não saber como fluir, né? Como andar nesse mundo dos relacionamentos. Interessante, né? Já é uma música que desperta bastante pra gente poder analisar, né? E ele repete somente a primeira frase do primeiro verso, mas depois ele muda o resto e ele diz: Lady, where has your love gone? It was the antiseptic to the sore. Né? Então, moça, né? Lady, onde foi o seu amor? Né? Para onde foi o seu amor? Né? Ou talvez até essa ideia de uma pessoa que perdeu as esperanças. Né? It was the antiseptic to the sore. Ele era aí, né? O antisséptico, né? Aquele que limpa, né? Aquele que esteriliza para a dor, né? Então, olha só, né? O amor dela era aquele que esterilizava a dor. Interessante, né? A dor do coração do outro, né? To hold you by the hand must he first be in the man's. Boa essa frase. How he longs for you to long for him once more, just once more. Né? Então, aqui a ideia de que eles talvez já se conhecessem, né? Então, to hold you by the hand, né? Para segurar a sua mão. Será que ele precisa primeiro estar em demanda, né? Ou essa ideia de que, será que ele precisava em um primeiro lugar estar sendo cobiçado pelos outros para tu dar valor o suficiente para ele segurar a tua mão? É interessante, né? Essa ideia também talvez aqui até uma pessoa mais superficial também, né? Que ela só quer aquele que os outros querem.
né? Então é uma coisa muito superficial, né? How he longs for you to long for him once more. Isso aqui é muito psicanalítico. Just once more, né? Como ele deseja que você deseje ele mais uma vez, apenas mais uma vez, né? Eu já dizia Freud, né? Não sei se está aparecendo aqui, acho que tá. Freud. Tá lá ele. Tá lá no canto, sempre presente, né? Mas o que Freud dizia? A gente, na hora de se relacionar e na hora de amar, nós desejamos o desejo do outro. O que isso quer dizer? Que nós desejamos ser desejados, né? Então, quando eu amo alguém, eu quero que essa pessoa me ame de volta, né? Então, he longs for you to long for him, né? Ele quer, né? O long é a ideia daquele desejo, né? Pode ser traduzido como desejo, né? Long é algo que é longo, mas nesse caso aqui, o longs é a ideia daquela pessoa que tem esse calor pela outra, né? Ele deseja, ele sente internamente que ele precisa, né? Então é aquela coisa quase que obsessiva, né? Aquela coisa bem poética, assim, né? Ele clama pelo desejo do outro, né? Então ele deseja ser desejado, né? Então é isso, né? Tu quer ser correspondido, né? Porque desejar e não ser correspondido é algo que é doloroso, né? Então é aquela pessoa que fica num amor platônico, né? Porque tu não recebe de volta o desejo do outro. Aí ele repete o refrão e na ponta do som ele diz: Her eyes went down and cut you up, and there's nothing like a dirty look from the one you want or the one you've lost. Então aqui é o que eu falei, né? Ele quer o desejo dela, né? Eu já falei várias vezes, né, que o Alex provavelmente faz terapia, porque tem muitas coisas psicanalíticas nas músicas dele, né? Mas ele diz aqui, né? Os olhos dela foram para baixo, né? Went down, então essa ideia de que ela desviou o olhar, and cut you up, né? Então down you up, né? Então faz um belo trocadilho, mas, né? Assim como os olhos dela se desviam dos teus, isso te corta, né? Porque ele sabe que o olhar não foi correspondido, né? And there's nothing like a dirty look from the one you want or the one you've lost, né? E não existe nada como o olhar sujo, né? O dirty look, né? Mas na verdade o olhar não é sujo, né? Ele é o olhar de nojo, né? Aquele olhar que julga daquele que você quer ou aquele que você perdeu. Então tá aí, né? Essa pessoa que não foi correspondida. E no verso 13 ele diz: "And ache in your soul, it's everybody's goal, to get what they can have. That's why you're after her and that's why she's after him, but saying it won't change a thing." Então, interessante, completamente psicológico, né? Então, uma dor na sua alma é o objetivo de cada pessoa, né? Para conseguir aquilo que eles não podem ter, e é por isso que você está atrás dela e ela está atrás dele. Né? Ou seja, pessoas diferentes, né? Ele gosta dela, mas ela gosta de outra pessoa, né? But saying it won't change a thing, né? Mas falar sobre isso não vai mudar nada, né? Então é interessante porque, sim, se um terapeuta falar, talvez mude, mas a ideia de tu observar essas coisas para alguém que já está vivendo isso, a pessoa até sabe que existe essa dinâmica, mas enquanto ela não entender por que essa dinâmica existe, ela não vai conseguir quebrar esse ciclo. Então tu pode falar sobre isso, tu tá indo atrás dessa pessoa que não te quer, isso não vai te fazer bem, né? Essa dor na alma, tu ficar desejando aquilo que tu não pode ter, mas, né, o nosso trabalho psicológico, psicanalítico é investigar por que tu tá jogando toda essa energia em alguém que não te quer. De onde vem essa rejeição que te faz repetir esse processo de rejeição, né? Então, falar isso abertamente, jogar no ar para a pessoa, não funciona. Mas como um psicólogo investigativo, que tu vai descobrir a origem dessa falta que se repete, aí sim pode mudar alguma coisa, né? Mas aqui ele está completamente certo, porque falar por falar, né? Independente de quem fala, às vezes essa informação não vai entrar na pessoa como uma forma efetiva, né? Mas se tu tá num setting terapêutico com alguém que tu confia, alguém que tu tem vínculo, é muito mais fácil de chegar na raiz desse problema e aí sim quebrar esse ciclo, né? And they'll realize that it won't change a thing, realize that it won't change a thing, né? E eles vão se dar conta que não vai mudar nada, se dão conta que nada vai mudar, né? Então é interessante, né? Porque eles vivem esse ciclo, né? Então a gente tem aqui uma pessoa que se valoriza demais, né? Isso aqui também é interessante, é muito psicológico, né? Mas a pessoa que se valoriza demais e que não aceita qualquer um, geralmente é cobiçada por aqueles que se valorizam de menos e querem muito essa pessoa, né? A falta procura falta, né? Então, e a autovalorização, a arrogância, justamente cola nessas pessoas, né? Porque o que acontece? Essa pessoa que fica rejeitando todo mundo, ela também sofre. Porque no fundo ela gostaria de poder ter um relacionamento, né? Não quer dizer que ela fica rejeitando todo mundo, que ela tem muitas opções. Talvez ela tenha, mas ela não consegue conectar com ninguém. Então também é difícil da gente julgar quem sofre mais, né? Porque os dois sofrem. A pessoa que tem muita falta interna e está sempre procurando alguém que lhe rejeite, está sempre sofrendo.
Mas a pessoa que rejeita todo mundo, ela também sofre porque ela não consegue se satisfazer com ninguém. Então são duas pessoas que precisam investigar a origem da sua falta para poder ter relacionamentos saudáveis. Mas isso é um processo, né, muito longo, é um processo difícil, é um processo doloroso, mas é um processo muito belo quando ele funciona, e é assim que se quebra esses ciclos, né? E aí, muito poético e muito filosófico e muito psicológico do Alex fazer uma música sobre esse tema. Mas como sempre, essa é uma das possíveis interpretações. Podemos continuar essa conversa aqui nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Software English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.